Olá, bem-vindos ao nosso podcast nesse dia de hoje, quarta-feira, 28 de outubro, agora 21 horas e 49 minutos. Nós temos o patrocínio de Jazz P2P, compra e venda de criptomoedas. O website é jazzp2p.com.br. O título do nosso podcast hoje é Covardes, uma homenagem aí ao clássico cinematográfico aí de 1951, produção norte-americana, retrata aí Roma nos períodos de Nero, tá? Então, por que esse título, né? A gente está com a imagem no fundo ali dos letreiros clássicos ali de aeroportos e a ideia é justamente perguntar para onde vamos, né? A gente quase pensou em colocar o título de para onde é o próximo voo. A ideia é justamente o pessoal que está começando a pular fora, então, do mercado, em função aí desses recuos que estão tendo, não apenas nas criptomoedas, mas numa classe de ativos um pouco maior, que é o mercado de ações, tá? Então, nós tivemos aí um recuo, a gente comentou aí dessa possibilidade de haver um decoupling, né? Casualmente, nós tivemos um dia de baixa hoje também na Bitcoin, acompanhando então o SP500, inclusive na faixa de valor, vamos recuar em torno de 3%, mas isso é em função da valorização do dólar, tá? Nós já vamos entrar isso em mais detalhes, né? Para quem não vai nos acompanhar até o final, o que a gente está tendo é o spread da taxa de juros, os títulos de 10 anos nos Estados Unidos, do Tesouro Americano, estão subindo, né? O yield está subindo e o yield das taxas de 10 juros do bonds, né? Do Bundesbonds, ou seja, dos títulos do governo alemão, estão caindo. Então, esse spread aumentando, ele abre um canal para o euro migrar para o dólar, tá? Então, o capital de fora dos Estados Unidos, especial da Europa, entra, então, nos Estados Unidos, aumenta a procura por dólar e isso valoriza a moeda. Não necessariamente ele entra nos Estados Unidos, a gente tem o chamado euro-dólar, que é os dólares que ficam fora dos Estados Unidos, especial então na região do euro, né? Então, essa valorização, essa procura pela moeda americana valoriza ela numa cesta relativa a outras moedas, que é medido aí pelo DIX, que é o Dollar Index, e isso diminui então o preço dos ativos quando é denominado em dólar. E aí isso afeta entre eles o mercado de ações, mas ouro também caiu, né? Bitcoin também caiu, etc. Tá? Então uma classe maior aí de commodities sofreu cross the board, ou seja, ao longo de toda a mesa, né? Então vamos dar uma olhada nisso aí com mais detalhes, aí, o que que a gente tem aí. Vamos lá. No gráfico aqui a gente tem o gráfico diário da Bitcoin em Tether. A gente comentou que o movimento atual lembra muito esse aqui, a gente chama atenção aqui para os níveis, esse aqui é o MACD. Como a gente estava aqui com essa ascensão, a gente teve uma queda súbita que nos levou a um teste aqui praticamente intraday, né? O gráfico diário cada candle, a gente fechou acima, então foi um teste intraday. A média móvel aqui dos 20 períodos, a gente está aqui com uma curvatura não tão exacerbada, com um declive mais suave. A gente pode ter um teste mais lento aqui, a média móvel de 20, então a gente pode ter um fechamento aqui perto dos 12K4, 12K5. A gente espera que isso não aconteça. Talvez ele faça um teste, sim, mas a gente espera que ele consiga fazer o fechamento acima aí dos 12K5, em especial acima dos 12K7, como a gente contou na última vez, tá? Isso seria muito importante, o fechamento diário, mas a gente pode ter mais um candle de baixa aqui, a exemplo desse. A gente teve um com um pequeno corpo, a gente pode ter um maior no dia de amanhã, fazendo esse teste e encerrando aí esse movimento, tá? Então, apesar aqui da alta continuar, a gente ficou com uma declividade, né, uma inclinação negativa no histograma do MACD, até aqui a gente nivelar, então fazer de novo aqui o toque na média móvel, e aí notem que a gente teve aqui uma elevação mínima aqui, mas em todo esse período o MACD estava apontando para baixo, tá? Por que isso? Porque é uma filtragem em cima de outras duas. Então a gente tem uma diferença de duas médias móveis, 26 e 12 no MACD, e a gente tem mais uma em cima dessa diferença que é de 9. Então é bastante filtrado aí essa
essa diferença de médias móveis e o que acontece quando ele começa a se movimentar com volatilidade menor, que é esse caso aqui, para quem teve esse salto súbito, depois tem uma volatilidade muito pequena, ou seja, pequena variação em torno de uma direção definida quase horizontal. Aí o que acontece? O histograma tende a diminuir, tá? Porque tu começa a perder as altas frequências, que é justamente ali onde é que essas duas filtragens começam a enfatizar. Apesar de ser do gráfico semanal, só a ponta alta ali do espectro. E isso então começa a perder amplitude e aí por isso esse histograma aponta para baixo, tá? Então, movimentos bruscos e uma recuperação após, como aconteceu aqui, nós tivemos aqui uma recuperação bastante exacerbada. Então, olha aqui, nós tivemos uma inclinação para cima e nós tivemos no MACD e aqui nós tivemos praticamente um movimento horizontal. Aqui nós estamos com um movimento até um pouco maior, mas a gente está num declive. Por quê? Porque aqui a gente vem de uma alta, aqui a gente vem de uma queda. Então a gente tem que entender muito bem como é construído, né? Não apenas decorar a fórmula, mas entender isso. Eu vou repetir. Aqui nós tivemos um salto, né? Uma alta brusca e depois uma inclinação ascendente, mas bem menor do que essa ascensão brusca. Nós estamos com o MACD caindo. Aqui nós tivemos uma queda e um movimento praticamente horizontal. E nós tivemos aqui uma ascensão no MACD. Por quê? Porque aqui a gente saiu de uma queda, então horizontalizar depois de uma queda, isso aí tira um movimento de baixa em altas frequências e aí ele acaba ficando apontando para cima, tá? Nessa filtragem. Aqui é o contrário, aqui ele tira o movimento de alta nas altas frequências e aí por isso que ele começa a perder valor. Então essa é a relação. Resumindo, aqui a gente está com uma inclinação negativa, então é mais suave, então a gente pode ter uma evolução mais suave que a gente imagina, fazendo um teste aqui à média móvel de 20 períodos, provavelmente aqui com fechamento abaixo aqui desses candles todos. A gente não gostaria de ver isso, mas isso pode acontecer. Quando? Ainda essa semana, tá? Essa é a nossa expectativa, mais provavelmente amanhã ou depois, tá? A gente espera numa reação, tá? Mas é isso. Então, esse aqui é o gráfico diário. Vamos dar uma olhada na semana, o que esperar na semana, tá? Na semana a gente segue com tendência de alta. Por isso que a gente acredita num movimento limitado dentro da semana. Na semana, o MACD aqui segue em tendência de alta, tá? A gente está bastante acima aqui da média móvel dos últimos 20 períodos, nesse caso 20 semanas. O histograma aqui apontando para cima, né? A inclinação. Então, a gente vê espaço ali para ele se recuperar. Então, ele pode sim horizontalizar aqui ao longo dessa semana, mas a gente pode ver que a gente está no topo da semana anterior e a gente conseguiu ter ganhos em cima disso e está devolvendo uma parte deles. Então, dentro da perspectiva semanal, a gente continua bastante bem e a gente continua olhando para cima e a gente espera que dentro dessa semana a gente termine ela com alta, pelo menos sem perder a tendência altista. Agora, no gráfico diário, a situação ela continua apontando para baixo, a gente acabou de mostrar pela inclinação do MACD, então a gente tem espaço para fazer recuos, mas a gente acredita em recuos intraday ou recuos que tenham uma recuperação no dia conseguinte, caso ele não se recupere dentro do próprio dia, tá? Então a gente pode fechar um dia com candle embaixo, ali perto dos 12K5, 12K7, mas a gente vê o dia seguinte sendo um dia de alta, marcando o fim desse movimento diário baixista em função de uma tendência semanal ainda em alta. Essa é tão somente a nossa expectativa. O mercado faz o que quer, a gente não se cansa de repetir isso, tá? Vamos dar uma olhada aqui no SPX. O SPX aqui é a menina dos olhos aqui da grande parte dos investidores aqui na tendência semanal. A gente está agora em tendência de baixa no gráfico semanal e a gente fez um teste aqui muito forte na média móvel dos 20 períodos, tá? Então isso aqui é muito ruim, tá? Isso aqui pode virar uma cascata de sangue, tá? Daí a questão é como é que a Bitcoin vai responder para isso. A Bitcoin, em contrapartida, ela está numa tendência de alta, que é o que eu venho falando do decoupling ali, tá? No diário, hoje, a gente não conseguiu ter esse decoupling, mas eu acredito que a Bitcoin sofra menos e se recupere antes, até porque ela vai se tornar, na nossa opinião, um safe haven em função da
uma queda em Wall Street, tá? A gente começa a ter nomes como Paul Tudor Jones, que alguns criticaram aí no fórum ali do Bitcoin original, na verdade, né? Então, indevidamente, ele é tem bons olhos, né? Não gosto de ter bons olhos. O que é bons olhos, né? Mas ele tem uma boa opinião da Bitcoin. Ele investiu, começou a investir em maio, abril, maio. Não só ele, Lynn Alden aí, que é uma analista ali já em ascensão, mas não dá para comparar com Paul Tudor Jones. E isso começa a trazer credibilidade, tá? Não é pessoas discutindo sobre o fork do BCH pela quinta vez que isso vai nos trazer solidez para o mercado, tá? Mas quando a gente tem investidores assim desse calibre ali, pioneiros ali de hedge fund, etc., começando a alocar percentuais cada vez maiores do seu capital em Bitcoin, isto chama a atenção, tá? Bancos começam a olhar para isso, não falando mal ou pensando em lançar sua própria moeda, mas considerando como um portfólio de investimentos incluir a Bitcoin. E aí isso sim é a grande chancela do mercado, tá? Ela não vem via regulamentação, ela vem via adoção de players, tá? Ou adoção por players, né? Então a gente está aqui, Wall Street, numa tendência de baixa, provavelmente aqui iniciando o movimento, se não conseguir reverter isso logo. Isso aqui deve ser uma janela curta, porque nós estamos aqui 28, a gente está na última semana, aí, poucos dias ali antes das eleições dos Estados Unidos, então a gente deve ter um período talvez de uma semana até isso se definir, então a gente tem, quem sabe, até meados de novembro para essa situação se resolver, e isso deve trazer um período de alta volatilidade. Vamos ver até que ponto a Bitcoin consegue resistir a isso. E aí a gente entra então aqui no dólar e o STBRL, né? O dólar aqui no Brasil, a gente está com uma tendência de alta no gráfico semanal, apontando para cima. A gente está bastante afastado aqui da média móvel, que está aos 5,45, nós estamos aí quase 5,75, né? 5,74. A gente tem uma boa possibilidade aí de visitar o topo, né, e tocar no 6, isso pode acontecer sim, tá? Isso está acontecendo ainda de uma naturalidade, é só a pressão em cima do dólar lá fora continuar aumentando, jogando a moeda americana para cima, aqui ela vai continuar. Por quê? Porque isso deteriora a condição do devedor com dívidas denominadas em dólar. Então, isso aumenta a demanda pela moeda e isso joga mais ainda para o alto a cotação, piorando ainda mais a situação do devedor, aumentando ainda mais a demanda pela moeda. Então, até que aconteça um default, né, que é o calote, ou uma reestruturação da dívida, que é um default também seletivo, isso não se resolve, tá? Então a gente tem que ter muita atenção a isso aí. E vamos dar uma olhada também no BNB. O BNB é uma das moedas que a gente considera ali como uma força em cima do driver do preço da Bitcoin, em especial quando o movimento está concentrado aí na Binance. Na tendência semanal, eles estão muito perto do topo aqui, estão com um declive. Apesar de estar perto do topo aqui nos preços, então eles devem ter uma dificuldade de continuar uma ascensão, tá? Essa aí é a nossa visão para a BNB. Ela, por enquanto, está fazendo uma pausa, ela pode sofrer com alguns recuos, mas vai depender da Bitcoin. Nessa situação, a gente vê aqui, com a Bitcoin disparando, existe uma pressão na nossa visão do holder da BNB sair e entrar na Bitcoin. Tá? Porque a BNB está pausada e a Bitcoin está subindo, então faz sentido. Isso aí poderia disparar então uma realização, poderia nos jogar aqui, quem sabe aqui eu fazer um teste intrasemanal aos 25, por exemplo, que seria para quem tem uma confiança de longo prazo aqui na Binance, uma boa oportunidade de entrada, talvez, tá? É só nossa opinião, nada mais que isso. Do contrário, então, ela deve continuar esperando aqui que alguma coisa aconteça, o volume ainda razoável aqui, tá? Nessa semana, deve ser da mesma ordem da semana anterior, que é um volume aqui mediano, tá? Não é um volume baixo, a gente não pode dizer que é um volume baixo, mas é um volume bem longe dos topos que nos trouxeram aqui, exatamente por isso a gente vê uma dificuldade aqui nela de fechar a semana acima dos 32, tá?
então ela tem espaço para recuperar os 31, mas com dificuldade. Então ela deve ficar nessa região dos 30, muita atenção se começar a orbitar aos 29, tá? Perdendo os 29 é um sinal de alerta vermelho, tá? Porque daí ela pode estar iniciando um mergulho em direção aos 25 na semana, a não ser que a gente tenha aqui uma virada. Se o mergulho for súbito, a gente pode ter uma virada no histograma MACD mais cedo. Se o mergulho demorar, bom, aí a gente pode de fato tocar então os 25. Vocês podem ver aqui que essa média aqui, ela funcionou bastante bem aqui como resistência e depois aqui como suporte, tá? Então, ela foi testada já diversas vezes, ela é um bom guia dos preços aqui. Então, a gente pode já estar razoavelmente distanciado dela, pode estar fazendo uma volta. Aliás, nunca se esqueça, isso aqui é uma média, a média fica no meio, isso quer dizer que se está X tempo acima, tu deve ficar X tempo abaixo também. Não exatamente assim, mas bem próximo, e a gente está um bom ciclo aqui já acima da média. Então a gente pode estar fazendo um retorno à média. Pode acontecer de duas maneiras, ou a média vem ou a gente vai, tá? E se os preços aqui demorarem a se mexer, então a média pode subir um pouquinho, isso pode nos atrair um pouco e ter esse recuo. Então esperem aí pelo menos 27, 26, uma possível visita ao longo dessa ou da outra semana. Antes de encerrar, então, a gente mostra aqui para vocês, claro, a nossa página aqui com o nosso anúncio do Ledger aqui no Mercado Livre, tá? Esse aqui é o nosso anúncio. A gente está colocando uma unidade apenas, R$ 795. Vocês podem comprar ele parcelado ali pelo Mercado Pago, tá? Não é essa aqui, a gente já comentou, essa aqui é a nossa. Nós vamos enviar uma sim para vocês e a gente faz toda a intermediação da comunicação que vocês tiverem que fazer com o fabricante, tá? Nós adquirimos isso do fabricante, a gente está revendendo ela para vocês, vocês vão receber ela lacrada. Qualquer dificuldade, qualquer problema, a gente entra e procura no site para vocês, então vocês não precisam se preocupar com o idioma inglês ou com o francês, tá? Não precisa francês, apesar de ser uma empresa francesa. O inglês está muito bom, não precisam se preocupar, a gente dá todo o suporte para vocês com a informação que tem no site, e se tiver algum problema que vocês tiveram, qualquer que seja, que não tenha uma resposta no site, a gente entra em contato para vocês com o fornecedor e passa a resposta diretamente para vocês. Claro, se vocês quiserem fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Mas a gente faz para vocês e faz toda essa intermediação da comunicação. Se precisar enviar documentação, alguma coisa assim de vocês, aí a gente mostra para vocês como é que vocês têm que escrever o e-mail e ajuda vocês com isso, supervisiona, acompanha isso e monitora o processo. Ou seja, quando vocês comprarem essa Ledger aqui da gente, vocês não ficam na mão, tá bom? Isso não quer dizer que nós vamos saber todas as respostas para vocês, não, mas nós vamos procurar elas para vocês. É isso que a gente está dizendo. Isso está incluído, é o nosso serviço quando a gente faz uma venda, porque isso aqui é o que a gente chama de uma venda complexa, é uma compra complexa, tá? Tu não compra e deu. Tu tem que ter um cuidado quando tu vai fazer o uso, a gente está ciente disso e a gente quer que vocês tenham a melhor experiência possível comprando da gente esse produto. Tá aqui o link. Pessoal, muito obrigado. Até uma próxima. Tchau.